Oi pessoal, meu nome é André Buarque, sou médico, vim aqui hoje para a gente falar um pouquinho aqui nesse encontro de profissões do GGE sobre a profissão médica, tá certo? Antes queria falar um pouquinho do meu currículo. Sou uma pessoa que passei em 7 vestibulares de medicina, fiz medicina no Rio de Janeiro, abandonei porque não me adaptei à cidade, voltei para cá, estudei mais 2 anos, passei em alguns vestibulares e comecei. Hoje, já formado, além de médico, sou residente no 2º ano de gineco-obstetrícia, tenho especialidade em medicina intensivista, ou seja, trabalho em UTI, pacientes de alta complexidade. Também sou especialista em saúde pública, médico, aquele médico do posto de saúde, do Sistema Único de Saúde, a porta de entrada do SUS. E hoje vim falar aqui um pouquinho para vocês de como é a profissão médica em toda a sua magnitude. Mais ou menos assim, o que é que o médico faz? Muita gente chega para mim, principalmente pessoas mais jovens, doutor, como é o seu trabalho? Como é o seu dia a dia? A função do médico, diferente um exemplo da enfermagem, que somos parceiros no trabalho, é que a enfermagem ela tem um poder de diagnosticar, prescrever e tratar os cuidados do paciente. Ou seja, o paciente com limitações emocionais, funcionais, a parte de medicamento, tudo isso vai ser controlado e coordenado pela enfermagem. O médico, por sua vez, ele vai ser responsável pela patologia, pelo diagnóstico. Nós vamos diagnosticar as doenças de bases e vamos tratar ela. Então, a gente vai pegar aquele paciente que tem um sintoma, nosso diagnóstico é sindrômico, pelos sintomas do paciente. André, explica melhor o que é sintoma, ou seja, você chega cansado, você chega com tosse, principalmente as vias aéreas são as maiores infecções que a gente tem numa emergência e a partir dessa tosse, desse seu cansaço, o médico vai fazer um diagnóstico. Geralmente são infecciosos. As infecções podem ser causadas por bactérias, por vírus, fungos ou protozoários. Fungo menos, mais comum em pacientes imunodeprimidos, soro positivo, paciente velhinho. Geralmente você vai ter uma infecção bacteriana ou viral. Por isso que tantas vezes o médico diz que o paciente tem o quê? Virose, né? Mas, rapaz, não tenho nada, tenho virose. Quando o médico diz que o paciente tem uma virose, eu acho que o paciente devia dizer, graças a Deus, uma virose. Porque uma virose significa que você vai ficar bom. Só vai ter que tomar remédios sintomáticos. Ou seja, se está com febre, vai tomar um antitérmico, dipirona, paracetamol. Se está com faltinha de ar, faz uma nebulizaçãozinha, resolve o problema. Quando você tem uma infecção bacteriana, aí é problema, porque se você não tratar, você pode morrer. Por isso que você tem que tomar os antibióticos e muitas vezes tem que ficar internado para tomar os antibióticos de tão forte que eles são. Então basicamente, é essa a função do médico, diagnosticar e tratar. E quanto mais complexa for a doença do paciente, mais recursos o médico vai ter que usar para esse diagnóstico. E mais você vai ter que se especializar o médico, algumas especialidades para fazer diagnósticos mais complexos. É para isso que a gente estuda tanto, para fazer diagnósticos mais complexos. A virose é o diagnóstico fácil, é a doença bobinha. Por sinal, esse período do ano é o período das viroses. Quase todas as emergências contratam médicos extras só para tratar a virose, porque é o período da chuva da procriação dos mosquitos. E dos mosquitos vão vir as doenças tropicais, a dengue, a chikungunya, a zika, né? Agora, né? Chega o paciente, doutor, estou zicado. E agora, para isso a gente tem que fazer o diagnóstico. O diagnóstico, a principal base do diagnóstico médico é a clínica. A clínica ela é soberana. E para o médico dominar a clínica, ele tem que estudar muito. Que o bom médico é aquele que com estetoscópiozinho, ele é capaz de dar o diagnóstico. Uma pneumonia, o médico não precisa de raio-x para diagnosticar a pneumonia. O raio-x a gente faz para acompanhar a doença. Eu cansei de dar plantão em emergência e chega, doutor, eu quero fazer um raio-x. Aí eu pergunto, para que você quer fazer um raio-x? Para eu saber se eu tenho alguma coisa no pulmão. Eu não preciso, eu só preciso do estetoscópio para saber. O raio-x a gente só pede para conduzir a doença. Médico que precisa de muito exame para dar o diagnóstico, somente esses diagnósticos de virose, de bactéria, é para 2 motivos. Ou é para você parar de encher o saco do médico, porque quer ser furada, quer fazer exame, a mãe está aperreando muito, ou porque ele está com dúvida. Às vezes você tem uma doença muito arrastada, 5, 7 dias e não consegue melhorar. Aí pode ser que aquela virose está se tornando uma infecção de bactéria, ou seja, a gripe virou uma pneumonia. Então o exame só serve para isso, mas para ele dizer que é pneumonia, iniciar o tratamento, só com estetoscópio, qualquer médico, bem formado, claro, é capaz de dar. Os exames que a gente geralmente vem pedir são exames laboratoriais ou exames de imagem.
Os laboratoriais são os mais diversos possíveis, de hemograma, função renal. Pelo exame laboratorial a gente consegue saber se existe alguma alteração. E os de imagem, que também existem dos mais baratos, que é uma simples radiografia, até os mais complexos, que são tomografia, ressonância magnética, cintilografia, né? Só para vocês terem ideia, como a clínica ela é soberana, um ortopedista, ele é capaz de dar um diagnóstico de qualquer fratura, qualquer osso, sem uma radiografia. Só basta ele ir lá e tocar no paciente e fazer o que a gente chama de exame físico. Exame físico. O problema é que cada vez mais o próprio paciente fica tão bitolado nos exames que o próprio médico vai se afastando disso. Isso é um futuro da medicina e um futuro ruim. Que cada vez a gente vai deixando mais de ser médico, nos afastando disso e toma exame para cima e tornando o sistema de saúde muito caro. Tão caro que hoje a gente está num sistema de saúde em crise que a gente não consegue tratar os pacientes porque a medicina ficou muito cara pelos excessos de exame, muitas vezes perdido por nós. Quando vocês veem quem for fazer medicina, vai ver que hoje em dia a gente tem falado muito nos cursos sobre o custo médico. Saber dar o diagnóstico, a gente chama de guideline, não está pedindo excesso de exame. Que muitas vezes, na realidade, a maioria dos exames só serve muito mais para confundir o médico do que propriamente para ajudar no diagnóstico. E aqui, o nosso estetoscópio, que é um instrumento que foi criado antes mesmo do Brasil ser descoberto. O primeiro estetoscópio, antigamente, as mulheres, né? A mulher se vestia muito, né? A mulher, quem estudar literatura vai ver que a mulher que mostrasse o tornozelo já era discriminada, né? Hoje em dia as mulheres mal cobrem alguma coisa, né? Então, antigamente, o médico, para poder escutar o pulmão, ele encostava o ouvido. E isso era quase um atentado a um pudor na época. Então, um médico da época pegou um papel, um simples papel, enrolou e começou a escutar. Tá assim no pulmão. E começou a escutar. E a partir daí surgiu esse conceito de escutar. A partir daí foram desenvolvidos vários instrumentos, até obstétricos mesmo, para você escutar o bebê e para escutar o pulmão. Com a tecnologia, hoje em dia a gente tem estetoscópios que são verdadeiros sonares. Você coloca e consegue ver o traçado e muitos deles hoje em dia no futuro já vai dar até o diagnóstico. Ou seja, o médico nem estudar muito vai precisar. Estou lá, já dá o diagnóstico. E as dificuldades, né? A grande dificuldade do médico, hoje em dia, que eu acho, são as limitações, que ela pode ser do serviço, do paciente e familiares. O que é isso? Eu tive a oportunidade, quando eu me formei, eu quis ir para o interior. Eu não queria trabalhar aqui. Muita gente diz que o governo antigo, ele dizia que o médico não queria ir para o interior. É uma grande mentira. Se você for ver, acho que até nos colégios aqui, você vai ver que tem muita gente do interior que vem para a capital estudar. E na universidade, então, praticamente 80% é feito de gente, a maioria da minha sala, 80% a 90% são de pessoas dos interiores ou de outros estados. De Recife mesmo havia poucas pessoas. E todas elas, a grande maioria, queria terminar de estudar para regressar para suas cidades vizinhas e trabalhar lá. E uma das coisas que acontece no interior, a grande diferença do interior para a capital, para mim, é justamente isso, é que as prefeituras, por não ter recursos financeiros, ela dificulta muito o trabalho do médico. Porque, como eu lhe falei, eu não preciso de radiografia para diagnosticar o paciente, mas eu preciso dela para acompanhar o tratamento do paciente. Muitas prefeituras não disponibilizam de uma máquina de raio-x. Vou dar um exemplo de uma cidade aqui perto, Goiânia, uma cidade gigante, grande, de recursos financeiros grandes e não tem uma máquina de raio-x pública pelo município. O paciente que precisa de um raio-x, ele vai pedir, o médico pede uma solicitação e o paciente ainda tem que marcar via estado. Quando consegue marcar, ou morreu ou já ficou bom. Então, ou seja, a grande dificuldade do médico ir para o interior, principalmente não para fazer atenção básica, que é o PSF que eu lhe fazer, mas para fazer uma medicina de ponta, para você ser um pneumologista, que a gente vai falar mais lá na frente, um radiologista, é porque você não tem um instrumento de trabalho. Outra coisa são as limitações do paciente, que eu coloquei ali. Aquilo ali é um paciente acamado, sequelado de AVC, e aquilo ali é um instrumento que permite que o paciente fique sentado. Quando ele fica sentado, a força da gravidade que exerce sobre ele ajuda ele a evacuar, ajuda a melhorar as dores de coluna dele, ajuda que ele diminua a perda de massa muscular. Por isso que o astronauta, quando ele vai para a Lua, ele tem que estar fazendo exercício físico, senão ele perde massa muscular. O problema é que um instrumento desse, vocês acham que é barato ou é caro? É caríssimo, ele custa mais de 10 mil reais. E a grande maioria dos pacientes que sofrem de AVC, eles não têm condição financeira de comprar um aparelho desse. Eu estava vendo uma reportagem aqui de Recife, da nossa capital, que Recife tem mais ou menos 1,5 milhão de habitantes. E 1 milhão moram em morros. Então, ou seja, a grande maioria, ou seja, 2/3 da população de Recife não tem condições financeiras, não estou dizendo que os outros 500 tenham, mas com certeza 1 milhão não tem condições
de ter um aparelho desse em casa para diminuir. Isso não vai curar o paciente, mas vai reduzir o quê? Os danos. Vai dar o quê? Qualidade de vida para o paciente. Ele não tem mais condições de melhora clínica, mas a gente pode reduzir os danos do paciente. E as limitações familiares, que muitas vezes você vai encontrar pacientes como esses que são abandonados pela família, moram em abrigos, então o médico vai lá, trata, dá o diagnóstico, quer tratar, mas quem vai cuidar? Quem vai dar a medicação para o paciente? Quem vai cuidar do paciente? Então é outra grande dificuldade e limitação da profissão médica. Então você tem que saber conviver com tudo isso. E qual é a nossa missão no nosso dia a dia? Isso aqui foi uma frase feita no começo dos tempos, por o primeiro médico. Alguém sabe dizer qual foi o primeiro médico do mundo? Foi lá nos tempos antigos, na Grécia. Hipócrates. Hipócrates é o pai dos médicos. Ele lá na Grécia, no começo dos tempos, ele já fazia escrituras, falando e descrevendo algumas doenças. E ele escreveu isso, que é a mais pura realidade médica. Curar algumas vezes, aliviar quase sempre e consolar sempre. Uma das minhas grandes frustrações na minha profissão foi que eu descobri que eu não ia curar nada. Doença praticamente nenhuma. Porque as doenças que eram para ser curadas eram as doenças que matavam muitas pessoas no século passado. Era a doença do rato, que matou muita gente, a leptospirose, a febre amarela, e todas elas a gente já conseguiu tratamento ou cura. Então, essas são as doenças parasitárias que se matavam muitas pessoas. Todo o resto, praticamente, a gente não consegue curar o paciente. Hipertensão, tem cura? Problema de pressão? Diabetes? Não tem cura, são as principais doenças. A gente trata o paciente, trata ele para o resto da vida. E ele vai morrer dos problemas que essa doença vai causar. Mas curar o paciente, a maioria dos cânceres não tem cura, apenas uma pequena fração. Ele tem tratamento. Você aumenta o tempo de vida do paciente. Mas tratar dele ficar bom, apenas uma pequena fração. Fica bom. Agora, consolar, sempre. Muitas vezes eu trabalho nos dois hemisférios. Eu passo a minha manhã na sala de parto, fazendo parto, botando crianças no mundo e dando parabéns, mamãe. E à noite eu vou dar plantão na UTI. E é um final da vida. Eu passo minha noite dando DO. Eu faço os 2 ciclos da vida. E eu acredito muito na qualidade de morte. Ou seja, você dá aquela última assistência a pessoa morrer dignamente. De vez de morrer abandonado, largado, sem cuidado, sentindo dor principalmente. Então, seja sofrendo. Então, muitas vezes a gente tem que fazer isso. Consolar e saber dos limites da vida e do médico, né? Como eu falei aqui, a hipertensão, ela não tem cura. Ela é uma doença que, com o tempo, devido à pressão, ela vai causar lesões nos vasos sanguíneos e vai causar danos aos órgãos, por um mecanismo. E, geralmente, o paciente vai morrer de quê? AVC, infarto ou insuficiência renal. Similar a ele, a diabetes, mas por outro mecanismo. A hipertensão é pela questão de volume e pressão no sanguínea nos órgãos, que vai causar lesões. E na diabetes, porque a glicose, a molécula glicose, que hoje em dia, cada vez mais precoce as pessoas têm diabetes, porque a principal comida da gente é pão, coxinha, pizza, refrigerante, todas recheadas de açúcar. Cada dia mais cedo, as pessoas obesas, né? Você vê a menina novinha já cheia de buchinho, gordurinha, isso, aquilo ali, aos poucos, vai fazendo mal, pode desenvolver uma diabetes precoce, vai lesar os vasos e vai levar o paciente a cegueira, AVC, infarto. Então, ou seja, a medicina, quem optar pelo curso médico, quando você terminar os 6 anos, a gente diz que o médico ele é um generalista. O que é isso, um generalista? É aquele, hoje em dia, cada vez o generalista ele perdeu um pouco mais de função. Como a gente está tendo uma mudança no mercado médico, antigamente a gente formava aqui em Recife 300 a 400 médicos. Hoje a gente está formando em Pernambuco aproximadamente 1000 médicos. Ou seja, antigamente todo mundo se formava e o mercado absorvia. Hoje em dia já não acontece assim. As pessoas se formam e o mercado já não absorve. Então os generalistas eles estão tendo muita dificuldade para arrumar emprego. Então você depois vai ter que se subespecializar. Existem 5 áreas básicas na profissão médica. A clínica médica, a ortopedia, a cirurgia geral, a pediatria e a gineco-obstetrícia. A ortopedia vai cuidar do quê? Dos ossos. E, por sua vez, o ortopedista, depois de 6 anos de faculdade, 3 anos de residência de ortopedia, ele ainda vai ter que se subespecializar em uma parte do corpo. Pode ser pé, joelho, coluna, mão, ombro e tornozelo.
André tem que estudar mais depois de 6 anos e depois mais 3 anos de residência. Tem. Pé estuda mais 1 ano, joelho mais 1 ano, coluna são 2 anos e mão são 2 anos. 2 anos só para operar a mão. Quem for fazer cirurgia geral, o cirurgião ele mexe na cavidade abdominal. Mas ele tem que se subespecializar também. São 3 anos de cirurgia geral. Eram 2, esse ano aumentou para 3 anos de cirurgia geral. Depois ele tem que se subespecializar em outra área. Pode ser na parte renal, que a gente chama de nefrologista. Pode ser na parte vascular, que a gente chama de cirurgião vascular. São mais 2 anos. Se for urologia, mais 3 anos. Pode se subespecializar em cirurgia cardíaca, que faz o transplante cardíaco. São mais 4 anos. Pode se especializar em... Pode se especializar em cirurgia oncológica, que são mais 3 anos. Pode se especializar em endoscopia e colonoscopia, que são exames, é mais 1 ano. Pode se especializar em cirurgia por vídeo, é mais 1 ano. Pode querer fazer transplante hepático, que tem que fazer 1 ano de vídeo e mais 2 anos de cirurgia hepática. E não para de estudar. É estudar para o resto da vida, porque depois vai vir o mestrado, depois vai vir o doutorado e depois o pós-doutorado, e o curso médico é isso. Vai surgindo novas tecnologias, a gente tem que se aperfeiçoando. E agora a moda é cirurgia robótica. Nos próximos 10 anos, aqui em Pernambuco já chegou uma máquina, tem no Hospital Português. Muitas das cirurgias o médico vai fazer sentado como quem joga um videogame. Ainda está um pouco fora da realidade do SUS, porque é uma cirurgia que para o SUS sai R$7.000, a robótica sai aproximadamente R$200.000. Então ainda é uma coisa muito longe da realidade da gente, mas já tem a tendência a ficar mais barato, né? Lembra celular? Celular é uma fortuna, hoje em dia celular é uma coisa popular, todo mundo tem. Então, continuando, a clínica médica são 2 anos e depois você vai se subespecializar, pode cuidar dos diabéticos, que você vai fazer endocrinologia, mais 2 anos. Você pode querer cuidar do coração, que são mais 2 de clínica médica e 2 de cardiologia. A cardiologia é uma ciência tão bonita que você ainda pode se subespecializar ainda mais. Só de exame de coração, que se chama ecocardiograma, é mais 1 ano. Pode se especializar só em medicina de alta performance, que é mais 1 ano. Então, ou seja, dá 5 anos aí. Vocês podem fazer neurocirurgia, são mais 5 anos. Ou podem fazer o que eu estou fazendo, que é gineco-obstetrícia, são 3 anos. Mas depois você tem que mais se subespecializar em urogineco, que pode ser 1 ano, pode se subespecializar em colposcopia, que é mais 1 ano, pode se especializar em mastologia, que é mais 2 anos. Então, ou seja, quem acha, vou passar no vestibular, é apenas o começo. E vou lhe ser sincero, é a parte mais fácil. A parte mais difícil é concluir o curso, exercer a profissão, e a parte mais difícil para mim do curso médico é a residência médica. Porque aqui você tem muita gente para lhe ajudar. A residência médica é você e você para resolver tudo. Porque aí você já é um médico e que você tem que resolver a vida do paciente. Tá certo? E, por fim, eu coloquei aqui esse quadro, que eu acho que era um quadro muito romântico, que a profissão médica, ele já era tendo descritos lá no começo do século por Hipócrates. E, se vocês pararem para ver, a radiografia, a gente tem ela aproximadamente 30, 40 anos. Nem raio-x se tinha. A gente tem 30, 40 anos. O primeiro antibiótico não tem nem 100 anos, que é a penicilina. Em 1891, foi desenhado esse quadro, por um pintor chamado Samuel Luke, que ele viveu entre 1844 a 1927. E aí, é a morte da irmã dele morrendo. E mostra um médico inglês, na época, se vocês observarem, era como eram as casas naquela época, o teto baixo, escuro, pouco sol entrando na casa. Existe até, eu me lembro quando eu era aluno de 2º grau, pouco sol entrando na casa significa que é doença, significa que vai ter fungo, vai ter mofo, isso é péssimo para a criança. Provavelmente é uma criança com infecção respiratória, o pai do lado. Se vocês observarem, você vai ver o médico do lado, e do lado aqui como se fosse um chá, né? Água, aqui ó, uma aguinha quente, para ele lavar as mãos, para matar as bactérias. Eles não sabiam que eram bactérias na época, mas já tinha o conceito de lavar as mãos. Você reduzia a febre do paciente, melhorava, não piorava o paciente. Nesse período se descobriu que nas cesáreas, que o médico lavava as mãos, muitas mulheres morriam no parto, chamada febre do parto. Quando os médicos começaram a lavar, descobriram que lavando as mãos para fazer os partos, ele diminuía o índice de febre no parto. Começaram a ter uma ideia da higiene para fazer os cuidados médicos. E o médico ali olhando e pensando.
E é mais ou menos isso a reflexão do nosso trabalho. É a gente olhar o paciente, escutar o paciente, examinar o paciente e pensar, o hábito de refletir. Hoje, no mundo do celular, no mundo da internet, a gente é muito rápido. A gente lê, troca informação, mas a gente não para pensar na informação que está recebendo. E medicina é isso, é o ato da reflexão e ação. E aqui, infelizmente, ele não tinha muito o que fazer pelo paciente naquela época, né? Eram muito mais curandeiros do que médicos naquela época. Então é isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Qual é a diferença entre estágio e residência? O estágio médico é quando você é estudante. Você ainda é estudante, você vai fazer uma prova, em alguns lugares tem estágio sem ser prova, e você vai rodar lá como acadêmico. Então lá você não é médico, você tem que ser supervisionado por um médico. E a residência não. A residência é quando você termina esse ciclo de estudante, e você vai fazer uma prova, uma seleção, que é uma prova, e aí vai prestar a especialidade que você quiser. Aí a residência médica, você, como o próprio nome já diz, é de você residir em um determinado hospital, viver aquela especialidade por aquele período de tempo. Como eu falei aqui, toda especialidade ela se subdivide. Então imagina, você vai fazer uma residência de pediatria, você vai rodar um pouquinho na pneumo, você vai rodar um pouquinho na neonatologia, você vai rodar um pouquinho em cada setor desse. Então você vai sair um generalista naquela especialidade. Quando a gente se subespecializa, a subespecialização da subespecialização, você termina a pediatria, por exemplo, vai fazer pneumologia, é para você ficar mais acurado, melhor naquele tipo de paciente. Porque quando você vai ver que na medicina, todas as verdades elas são provisórias. Há um tempo atrás se dizia que os avós, os pais da gente se tratava febre com AS. Hoje em dia praticamente ninguém toma AS para febre, é dipirona e paracetamol, porque viu-se que tinha alguns efeitos colaterais. Então, ou seja, as medicinas são as verdades provisórias. Então, como é muito difícil você acompanhar as informações de todas as áreas, por isso que você ainda tem que se subespecializar mais. Mas basicamente é isso. Estágio é quando você é estudante, residência é quando você já é médico. Doutor André, o senhor falou que para ser um médico você tem que saber lidar, né, com o lado emocional, para confortar o paciente. É importante. Mas você tem que ter um pingo de sangue frio, por exemplo, para lidar com a perda, com a morte de um paciente, para não ficar com aquilo na cabeça. E é isso o que leva muitas vezes algumas pessoas a desistir até de cirurgia, né? Coisa assim. Tem um estudo chamado tanatologia, que é o estudo da morte. E para você determinadas áreas médicas é muito importante você ter esse conhecimento. Por exemplo, pediatria, quem vai trabalhar com pediatria na parte ambulatorial, raramente você vai ver um óbito, né? Mas quem for trabalhar com pediatria oncológica, por exemplo, o óbito está muito presente. Então, se você não tem esse perfil, realmente é difícil. Você pode, André, eu sou uma pessoa que eu não tenho muito sangue frio, eu posso ser médico? Pode. Tem várias áreas que você praticamente tem que lidar com o paciente. Patologia, radiologia, você trabalha ali sem muito contato com o paciente. Mas algumas outras, é fundamental você ter um bom preparo para isso, né? Quem trabalha com parte de cirurgia geral, que vai trabalhar com um paciente grave, né? Baleado, que muitas vezes o paciente está mais morto do que vive, você vai tentar ali reverter esse processo. Algumas vezes com sucesso, outras nem tanto. Parte oncológica mesmo, você precisa ter uma cabeça muito boa. Inclusive, uma das áreas que mais tem suicídio é a parte médica. Nos últimos 2 anos aqui em Recife, em Pernambuco, a gente teve uns 5 casos de suicídio médico. Médicos se suicidando com problemas, muitas vezes é isso. A carga horária, muito tempo dentro do hospital, trabalhando sob pressão, muitas vezes com baixa falta de condição e às vezes sem o recurso financeiro que deveria, então muitas vezes leva. Então está sendo um caso de estudo aqui pelo Sindicato dos Médicos, o caso dos casos de óbitos, de suicídio médico, e muito é por causa disso que você falou, né? Por causa de problemas de lidar entre a vida e a morte. Eu queria fazer uma pergunta para André. Como é que você se prepara para os plantões? O preparo ele vem teórico, né? É muito mais teórico do que físico, né? Uma das coisas importantes é você não pegar uma carga horária que você não consegue dar conta, né? Muitas vezes eu vejo muito colega meu dando 48 horas de plantão, acho isso arretado. Mas isso não é salutar. Inclusive a gente tem batido, o sindicato médico tem batido muito isso, essa carga horária é excessiva. Quem é filho de médico muitas vezes vê que o próprio pai às vezes dá um mau exemplo nesse sentido, né? Sai de casa na segunda e volta na sexta, porque tem um excesso de carga horária, mas que não é salutar. Hoje eu já cheguei num momento da minha vida que eu já vi as limitações do meu corpo.
Então, hoje meu preparo de plantão é muito mais físico do que de estudar, porque estudar hoje em dia com os aplicativos eu já consegui um grau de conhecimento que eu estou preparado para os plantões que eu dou, que tem uma carga horária boa de medicina intensivista. E o que eu faço para sempre não tá deixando a desejar é isso, que eu acabei de fazer hoje. Hoje eu passei o dia no congresso, por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado. Uma das coisas da profissão médica é isso, é você ver o que está acontecendo de novo para você trazer a sua realidade médica. Mas eu acho que hoje o principal, assim, talvez o que você tenha perguntado, porque eu me preparo é mais físico mesmo, né? Porque o teórico, todo médico ele tem uma carga horária de estudo, nem que seja anual. Não tem aquele que estuda semanalmente, mas tem os congressos, está sempre se atualizando. A gente está sempre conversando entre a gente, o que é que foi que tu fizeste, o que é que está aparecendo novo, como é que a gente trata essa doença. Mas eu acho que o maior problema do médico mesmo é ele assumir uma responsabilidade maior do que ele é capaz de dar conta, né? Mas é mais isso mesmo. E aí, pessoal, espero que tenham gostado do encontro de profissões do GGE. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre a profissão médica, é só me procurar. Meu e-mail é drandrebuarque@hotmail.com, ou pode me procurar também pelo Instagram, AndréBL1. Só é adicionar, pode perguntar e eu vou tirar sua dúvida.